E a gente vai começar com ele, Vinícius Júnior. Eu não sei se vocês acompanham o futebol, especialmente futebol mundial, nesse caso futebol europeu, enfim. Mas aconteceu uma questão hoje que é interessante para todos nós conversarmos, mesmo que a gente não acompanhe futebol, tá? Eu acompanho, gosto bastante de futebol, assim, mas eu acompanho especialmente futebol brasileiro, e aí alguma coisa do futebol europeu, assim. Aqui em casa a gente gosta de assistir Champions League, por exemplo, enfim. E no futebol mundial, todo ano a gente tem uma premiação, né? É, que é uma premiação europeia, especialmente francesa, enfim. Todo ano a gente tem essa premiação que premia os melhores do ano, né? Então, se a gente for comparar com a música, seria o Grammy, se a gente for comparar com o cinema, seria o Oscar, e essa premiação é a Bola de Ouro, né? E aí ela pega a última temporada, né? E aí ela avalia qual foi o melhor time, qual foi o melhor técnico, qual foi o melhor goleiro, qual foi o melhor jogador, qual foi a melhor jogadora, enfim, é, é uma premiação muito importante, mundialmente falando mesmo, mundialmente conhecida, mundialmente prestigiada. A gente tem alguns jogadores brasileiros ao longo da história que venceram a bola de ouro, né? A gente tem o Ronaldo que venceu duas vezes, a gente tem o Kaká que venceu uma vez, a gente tem o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, enfim, alguns jogadores brasileiros que venceram aí o Bola de Ouro e nós estamos há muitos anos sem que um jogador brasileiro conquiste esse prêmio, né? Que é o melhor jogador do mundo, né? E aí, pelo menos desde 2006 a gente não tem um jogador brasileiro, né? E, enfim, e esse ano todos os veículos especializados, né, de dentro e fora do Brasil, estavam cravando que o Vinícius Júnior ia vencer o Bola de Ouro, né? Pelo que ele fez durante a temporada. O Vinícius foi, sem dúvidas, o melhor jogador da temporada. Ele foi jogador decisivo para campeonatos, assim, sabe? A Champions League é a competição mais valorizada do mundo, assim, sabe? A mais difícil de vencer. E ele foi decisivo pro campeonato do Real Madrid, o time dele, né? Fazendo gol em semifinal, fazendo gol em final de Champions League. Enfim, então tava todo mundo muito certo de que o Vinícius ia ganhar a bola de ouro, né? Que ele ia ser consagrado aí como o melhor jogador do mundo por tudo que ele fez nessa temporada e que seria aí depois de muitos anos é, um jogador brasileiro retomando aí, né, esse lugar de melhor jogador do mundo e tudo mais. E aí, eu não sei se vocês se lembram, mas eu já trouxe aqui algumas notícias do Vinícius Júnior sobre racismo que ele sofreu é, na Espanha e que ele vem sofrendo já há alguns anos. Desde que ele chegou lá, na verdade, ele tem passado por questões de racismo, de torcidas na Espanha, e a Liga Espanhola, La Liga, nunca fez nada de concreto, né? E o Vinícius Júnior nunca ficou calado, né? E eu já trouxe isso aqui algumas vezes, né? Sobre o quanto o Vinícius Júnior sempre foi combativo, sempre respondeu, sempre cobrou que coisas fossem feitas, além de uma notinha de repúdio na internet, que as pessoas fossem realmente identificadas e punidas. Tanto que a última notícia, eu acho que eu trouxe com relação ao Vinícius Júnior, acho que foi ainda esse ano, foi falando que pela primeira vez na Espanha, é, racistas com relação a estádios de futebol, né, com relação à torcida, tinham sido identificados
e punidos, né, com relação à lei mesmo. E aí o Vinícius estava comemorando e falando que não ia parar e tudo mais. É, e desde então o Vinícius vem sendo boicotado, né? Desde então o Vinícius tem sido retratado como alguém difícil de lidar, como alguém que tem que aprender a ser humilde, né? Palavras aí da imprensa europeia, né? Como um todo. Ele vem sendo retratado como um cara que é um problema, né? Porque ele não abaixa a cabeça para racismo. E aí, com essa temporada maravilhosa que ele fez, 2023, 2024, né? Tava todo mundo cravando mesmo que ele ia vencer o prêmio de melhor jogador do mundo, o Bola de Ouro. Mas aí, hoje aconteceu a cerimônia, né, há poucas horas atrás, inclusive, e aí o que acontece é que o time dele, o Real Madrid, que é da Espanha, né, estava já com voo fretado e programado para eles irem para a cerimônia, né, do prêmio. Mas eles foram avisados de que o Vinícius não ganharia o prêmio, né? O principal prêmio da noite. Por mais que ele tivesse feito a melhor temporada dele até então, e a melhor do ano mesmo, individualmente falando, ele não ganharia. E aí o que aconteceu foi isso aqui que eu vou ler para vocês. Boicote histórico do Real Madrid. Bola de ouro é negada a Vinícius Júnior. Clube cancela viagem do time a Paris. Reação contra a injustiça. Pela primeira vez na história, um clube vira as costas para a consagrada premiação da revista France Football. A direção do Real Madrid decidiu não levar sua equipe, que será escolhida como a melhor de 2023-2024, por Vinícius Júnior não ser o melhor do mundo, né? Então, eu estou acompanhando nas redes sociais, não sei se vocês estão acompanhando, especialmente no Twitter, assim, quem acompanha futebol, muito consternado e muito chocado, no sentido de, meu Deus, o Vinícius Júnior foi claramente o melhor do ano, por que que isso está acontecendo, né? Não é possível que vão fazer isso. E no final das contas fizeram mesmo. Ele não foi premiado com bola de ouro. E aí, para mim, isso só deixa muito claro que quando as pessoas falam sobre fulano tá falando de racismo só para aparecer. Porque ciclano tá falando de racismo porque quer lacrar, porque quer aparecer, não sei o quê. Gente, as pessoas não fazem ideia do quanto nós perdemos por falar de racismo abertamente. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando disso. Tem uma galera que está muito chocada que racismo é isso, que racismo é um sistema de profundas injustiças, onde a pessoa negra vai fazer tudo que ela tem que fazer, mas ainda assim ela não vai ter o mesmo resultado que outra pessoa branca teria. O outro jogador que ganhou no lugar do Vinícius, o Rodri, ele não fez nem metade do que o Vinícius Júnior fez na temporada. Ele não foi nem o melhor no time dele, que dirá o melhor do mundo. Mas ele é branco, ele é europeu, sabe? Então a pessoa negra, ela é ensinada sofreu racismo, fica quieta. Porque ninguém está se preocupando com racismo, gente. A verdade é essa. Quantas vezes vocês não já ouviram que, quando a pessoa negra responde a racismo com violência, ela perde a razão. Ela está errada. Um erro não se combate com o outro. Que tem que ter cabeça fria. Se você sofreu racismo, era o momento de você dar uma aula, explicar para a pessoa.
Quantas vezes não nos pedem calma? Quantas vezes não colocam nas nossas costas desconstruir aquela pessoa racista? E aí, o que a gente tem visto com o Vinícius Júnior, desde que ele chegou ao Real Madrid, é isso. O racismo que ele sofre, ao invés de ser combatido, é colocado nas costas dele a maneira como ele reage. Que ele tinha que ser fofo, ele tinha que ser calmo, paciente, compreensivo, ele tinha que se mostrar maduro. E aí, se mostrar maduro na cabeça das pessoas é não responder à violência. Ah, mas sabe o que que é? É porque os racistas provocam, e aí, se a pessoa demonstra que ela ficou chateada com os insultos, com o racismo, aí que eles continuam fazendo o mesmo. Ou seja, é mais uma vez culpa da pessoa que sofreu o racismo. As pessoas não conseguem ver o racismo como ele é um crime. É tipo você falar para alguém assim, ó, a pessoa roubou seu celular, mas como você reagiu? Você demonstrou que você ficou chateado por ter sido roubado? Porque aí, tá vendo? É isso. Enquanto as pessoas continuarem mostrando que ficam chateados, eles vão continuar roubando. A gente tem que agir com maturidade, com elegância. Veja que quando a gente está falando de questões materiais, é muito fácil para todo mundo entender que isso não faz sentido. Mas quando a gente está falando da nossa dignidade humana, aí não. Aí as pessoas, sabe, elas divagam em todo tipo de discurso possível para não encarar o racismo como ele é criminoso. E não interessa porque o racista está fazendo aquilo. Se ele está fazendo de brincadeira, se ele está fazendo para provocar, se ele está fazendo e aquilo é racismo, é crime e ponto. E tem que ser punido e ponto. Mas quem foi punido? O Vinícius Júnior. E por que, que o Vinícius foi punido? Porque a gente está falando de não só torcidas racistas na Espanha, mas uma sociedade racista. E a gente está falando de instituições racistas. Instituições dentro do esporte, dentro do futebol, racistas. Uma mídia esportista racista. Uma conjuntura que promove esse tipo de coisa. E eu não estou nem um pouco surpresa. Eu estou achando graça de ver o tanto de pessoas brancas aqui no Brasil passadas, chocadas. Gente, realmente isso aconteceu? Pois é, bem-vindos ao sistema racista. É isso que ele faz. Quando a gente fala que mérito não existe, que meritocracia não existe, é isso. Pelo sistema meritocrático, o Vinícius Júnior estaria agora comemorando o prêmio dele de melhor do mundo, porque ele foi, sem sombra de dúvidas, o melhor do mundo nessa temporada. Mas ele é negro, mas ele é brasileiro, jogando na Europa, e ele é um cara que não abaixa a cabeça para o racismo. E aí isso é demais, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Oi, Patrícia, boa noite. Que bom te ter com a gente. Oi, Leviatã, boa noite. Boa noite, Carol. Oi, Raquel, boa noite. Que bom te ter com a gente. Oi, Vinícius, boa noite. Por que será que não estou surpreso? As coisas são negadas às pessoas negras há séculos. Pois é, Eduardo. E aí, as pessoas aqui no Brasil parece que elas são. Parece não, né? O Brasil é um país que nega o racismo, sempre negou, né? E é um país que agora, nesse momento,
as pessoas que se mostram muito letradas, a galera que está na internet, a galera jovem, não sei o quê, parece que se acostumaram com a ideia de que racismo é só uma coisa que a gente fala na internet, sabe? Racismo é só uma militância online, uma coisa que o pessoal usa para lacrar. E não, gente. É na vida real que a gente está falando. É da vida real que a gente está falando. Brancos descobrindo racismo em pleno 2024. Uau, o racismo existe. Pois é, Leviatã. Então, bem assim, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Pois acreditem. Isso está acontecendo e não tem outro nome. Ó, outra coisa que a gente sempre faz aqui nas nossas lives, né, é fazer previsões para o futuro. E aí, depois alguns de vocês voltam e falam: Nossa, Maristela, realmente você avisou. Ó, quem acompanha aí de alguma maneira a imprensa esportiva brasileira, que é uma imprensa que fala 99% de futebol, né? É uma imprensa esportiva, na verdade, que é uma imprensa futebolística. Saibam que daqui a pouco eles já vão começar a divagar sobre a questão do Vinícius Júnior. E dificilmente eles vão ter culhão, coragem para dizer foi racismo. Eles vão ficar, mas é um monte de coisa. É porque lá na Europa, é porque a maneira que eles valorizam, é porque talvez a postura do Vinícius, mas é porque talvez eles valorizam isso e aquilo. Vão querer normalizar essa decisão como se não fosse o que é racismo. Não tem outro nome, não tem outra palavra, não tem outra justificativa. O nome é racismo. O que acabou de acontecer com o Vinícius Júnior hoje. Simplesmente. Torci muito por Vini. Você é louco. Tá escancarado o preconceito. Pois é, Gabriel, tá escancarado o racismo. Pior são alguns vira-latas desmerecendo o futebol do Vini. Olha, te falar. Ai, Patrícia. Sempre tem. Aqui no Brasil sempre tem. Mas assim, desculpa, não tenho o que falar. Esse ano foi do Vinícius Júnior. Mas eu não acho que ele joga isso tudo. Não interessa o que você acha. Mas eu nem acho ele tão bom jogador assim. Não interessa. Um cara que decide semifinal e final de Champions. Um cara que ganhou o Campeonato Espanhol, La Liga, sendo o principal da equipe. A gente, por favor, né?